tu me mandou aqui, que eu vou, aos poucos, vou trazendo aqui para os nossos amigos irem lendo, porque de uma forma geral nós estamos muito mal assessorados em termos de informação. Tá tudo muito Ah, solto, né? Então, primeiro isso. queria te agradecer. Não, imagina, um prazer. Na verdade, é assim que eles implementam o projeto deles, né? Porque na medida que você não tem informação, você não consegue reagir. Você não sabe nem para que lado vai, não é? Você não sabe nem para que lado correr. É como numa emergência. Se você não tem as indicações, você não sabe para que lado correr, né? Então, é por isso que eles tentam exatamente. Você pega o papel da Rede Globo, por exemplo, né? Quer dizer, dizer que todo mundo é igual, que todo político é igual, que todo político é corrupto, né? Porque as pessoas não, então não vou votar, que é o que muitas pessoas, quando você fala com elas hoje, fizeram. Ou votaram em branco, ou votaram no PSTU, enfim, fizeram nas últimas eleições, né? Então, é isso que você anular o voto, enfim, né? É isso que eles fazem, né? Esse é o papel deles, né? E é isso que a gente tem que contrarrestar, né? Tentando trabalhar a informação, né, de uma forma séria e sem preconceito, né, e sem nenhum tipo de reserva, né. E como ontem não, hoje de manhã eu estava comentando com uma pessoa próxima da família que sempre me critica, né, dizendo que eu sou, enfim, diz um monte de coisa e tal, e depois diz que eu não gosto da Globo, porque eu odeio a Globo e que isso é, enfim. Eu perguntei para ela agora de manhã, digo, ontem teve alguma matéria, porque eu não assisto o Jornal Nacional, teve alguma Uhum. matéria sobre o Oscar? Bah, ela disse, teve uma matéria linda, bem grande, assim, explicando quem são os. Eu digo, tá aí, teve alguma coisa sobre a democracia em vertigem? Ela parou uns minutos e disse, não. É, Eu disse, eu já vi isso também. por que tu acha que não teve nada, se é o É, único, a única coisa brasileira que tá lá para ganhar o prêmio e não foi sequer tocada? E eu é, vi que ela, sabe quando a pessoa se dá uhum. conta? Cai a ficha, Ela é disse, isso mesmo, é né, mesmo. Tipo, eu não tinha me dado conta. é isso mesmo, é isso mesmo. Alguém já postou hoje de manhã no Facebook isso também, que a matéria de ontem não trazia nada sobre a democracia em vertigem, né? E é isso, quer dizer, não é informação, é manipulação que a Globo faz, né? Agora, a gente tem que entender, eu acho que algumas coisas, quer dizer, a questão, eu estava até pensando nisso essa semana, quer dizer, a questão da novela, por exemplo, né? Quer dizer, como ela tem uma linguagem divina, se você for analisar, né? Ele é muito arquetípico, ele se baseia muito enfim, no roteiro do Dostoiévski, e que é um roteiro muito cristológico. Quer dizer, você vem o mal, enfim, ele vem, né, se contrapondo ao bem, há um momento em que ele quase que vence o bem, e o bem no final é que vence, né? Então, enfim, isso é muito esperançoso para as pessoas, né? Na vida das pessoas, com tanta derrota, com tanta a vida enfim, do trabalhador brasileiro, da trabalhadora brasileira é uma derrota diária, né? Então, enfim, então isso é muito inteligente, né? E a gente precisa entender essa linguagem, né? A gente precisa, para poder, inclusive, poder denunciar como é que essa linguagem é usada para manipulação política, né? E como, né? Ou E o que você achou daquela lista de livros que foram recolhidos lá no Nordeste? é muito interessante, porque se você for pegar, são livros seminais, né? Pois é. Ah, Os Sertões, por exemplo, né, é um livro que todo brasileiro deveria ler, né? Primeiro que assim, eu acho que, olha, de que eu me lembre, assim, eu acho que só a Divina Comédia do Dante, enfim, é tão aproxima tanto a poesia da prosa, né? É de uma beleza, aquilo é uma poesia em forma de prosa, né? E em segundo lugar, eu acho que ele explica grandemente o nosso drama, quando ele diz, olha, eram soldados que vinham do litoral, né, para uma região que eles desconheciam completamente, que era o sertão, e por isso a ferocidade da luta, né? Quer dizer, eles lutavam contra estrangeiros, embora fossem do mesmo país, eles lutavam contra estrangeiros, né, em Canudos, né? E acho que isso explica muita coisa neste país, né? Quer dizer, você tem uma estratificação
socioeconômica em que o outro se transforma num estrangeiro. E agora, sob essa ideologia de extrema-direita, nada praticamente. Né? Ele é um CPF, né? Como eu já vi esses videozinhos que eles colocam no WhatsApp aí, que um assaltante assassinado, enfim, eles um CPF a menos. Não é uma pessoa, é um CPF, é um número. Uhum. Né? Como nos campos de concentração, né? Você reduzia a pessoa a um número, exatamente a mesma mecânica. Né? Então, enfim, eu acho que é um desafio enorme. E Macunaíma, outro livro, né, sem o qual é difícil entender o Brasil, né? Eles escolheram a dedo, Caio Fernando Abreu, mas a gente também não se respeita, né? Caio Fernando Abreu é gaúcho, morou nesta cidade, não tem uma placa em frente à casa dele no Menino Deus, sabe? Então a gente também não faz a nossa parte, né? A mesma coisa vale para Elis Regina, a mesma coisa vale para Moacir Clear, né? Sabe? É meio inacreditável como é que a gente deixa essas coisas acontecerem. A gente mesmo não se valoriza, né? Não valoriza, né? Aliás, a nossa cultura, né? Aliás, a gente quando pensa em Porto Alegre, percebe assim, Porto Alegre entrou numa crise de identidade e perdeu a identidade já faz algum tempo. É uma cidade que não tem apelo, ela não tem tesão. Porto Alegre é uma coisa. Mas isso faz parte do projeto deles, né? Eles têm de fazer isso, né? Eles não podem resgatar Caio Fernando Abreu como o autor, né, mais simbólico dos anos 80. Para eles isso é inaceitável. O Caio Fernando Abreu era um libertário, né, um homem da liberdade mesmo. Né? Eles não podem aceitar isso, né, porque daí você está... Né, isso é contra, enfim, vai contra todo o projeto de necropolítica deles, de tristeza, de medo, né, é todo o contrário. Né, a liberdade, a alegria, a felicidade, é todo o contrário, eles não podem aceitar. E nós vamos deixando passar porque são muitos assuntos importantes que nós temos que resolver, né? Mas eu acho que também a gente não consegue se concentrar nas coisas, né? A gente não consegue entender, porque eu digo isso, olha, eu não sei quem deles, mas um deles, o cara que fez o projeto, leu Gramsci, eles entenderam o perigo que é para o projeto de necropolítica deles, projeto de morte, projeto de tristeza, projeto de medo, o que é o Gramsci, né? E a gente não entendeu que o centro da política é a cultura, que é o que o Gramsci dizia, né? Eu até tive num debate recentemente em que um professor até muito considerado e muito bom, na verdade, com considerações excelentes da área econômica, só que ele centralizava toda a análise política dele na economia. Eu disse, olha, o Gramsci centralizava na cultura, como é que o senhor vê isso? Ele desclassificou completamente o Gramsci, quer dizer, sabe, o maior filósofo político do século XX, a gente tem que ter mais humildade, né? E você veja como eles são inteligentes. O próprio Jair Bolsonaro disse ontem ou anteontem, eu tenho muita humildade, para mim uma linha de conduta ou algo assim, enfim, é a humildade, né? Mentira, não é nada de humilde, ele é um arrogante, enfim, mas inteligentemente, né? Trabalha essa questão, que eu acho que a gente precisa trabalhar mais isso, né? Até estava brincando no debate essa semana, digo, olha, eu acho que a nossa dificuldade de conversar com os evangélicos é porque é pregador com pregador, dois pregadores não se bicam, lógico, né? Tem que parar de pregar, ouvir as pessoas, ver o que elas querem, quais são as prioridades delas, né? Não ficar enunciando coisas quando a gente não tem legitimidade para isso. Esse era um debate em que só havia 9 horas, só havia brancos. Evidentemente os negros não estavam ali, porque de onde eles moram eles não podem nem voltar, porque no centro da cidade eles não estão. Né? Nós os relegamos à periferia. Nas periferias, uma hora dessa você já não consegue chegar mais na periferia. Né? E não cai a ficha das pessoas. Isso aí, enfim, eu acho que a gente tem que olhar em volta, né? E acordar. Né? E tu acha que isso vai ser possível nos próximos anos? Que tem assim cultura dentro desses grupos para entender isso em pouco tempo? Olha, eu acho que está acontecendo. Eu acho que o que aconteceu aqui nessa semana, esse encontro da Manuela com a Celeste, presidente do PT, municipal, com a liderança do PSOL aqui em Porto Alegre, eu acho que é muito importante. Né? Se você vê que tem um movimento da sociedade civil buscando essa unidade, a última reunião foi sábado passado,
no Memorial Prestes tinha em torno de umas 150 pessoas, pelo menos, né? Estavam Olívio, Maria do Rosário, enfim, Pedro Ruas, várias lideranças de vários partidos Dia 10 tem políticos, outro, né? Abigail, pois na verdade acho que não é 10, é 15, se não me engano, enfim, eu vou até voltar fora, vou estar em Brasília, que agora eu faço parte da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB, e vai ter reunião, eu vou falar. Então não vou poder estar, mas assim, então isso é muito importante, quer dizer, a sociedade civil dizendo nós queremos unidade, porque sem isso não se vence a eleição, quer dizer, né? Indo acima da racionalha dos partidos, isso é super importante, é de baixo para cima, é assim que se faz política, né? Então eu acho que isso é um sinal muito promissor, né? Eu acho que o fato dos 40 anos do PT serem comemorados no Rio também, isso é muito importante. O Rio é a cidade brasileira mais simbólica, que mais está sendo atingida, né? A gente tem uma candidatura do PSOL lá apoiada pelo PT, é super importante, né? Enfim, eu acho que a gente está aí com candidatura sólida. Você pega em Manaus, Vanessa Graziotin, uma grande liderança, né? Uma mulher extraordinária, né? Então, enfim, você tem uma reação da sociedade muito importante, né? Essa expectativa que nós temos, porque o Lula disse, eu acho que nessa semana ou na semana passada, que a esquerda tem que ir para as portas de fábricas, tem que ir para saída de metrô, tem que ir para a rua conversar com as pessoas de novo. Eu acho que sim, mas eu acho que assim não dá para ficar distribuindo santinho. Né? Não. Eu acho que tem que ser, né? Tem que ser uma coisa mais orgânica, né? Tem que ser, não adianta sair e voltar. Eu não sei, acho que foi o Papa Francisco de novo que disse, olha, não, Papa Francisco não, é da igreja, mas era o nosso Antônio Vieira, o nosso pregador aqui do século XVII. Ele dizia, olha, se é para sair e voltar, melhor não saia, né? Ele falava a respeito dos missionários, dos pregadores que iam, né, para os territórios então considerados selvagens, né? Muito interessante, né? Bate com a igreja em saída do Papa Francisco, né? Quer dizer, a gente tem que estar em saída, né? A gente tem que estar, né? E isso, para um partido político, eu entendo, seja abrir para escuta, né? Não pontificar, não fazer discurso, né? Abrir para escuta, né? E realmente ser participativo. Até ia brincar com os meus amigos lá do Instituto Lula, porque eu vi que eles mandaram o WhatsApp aí pedindo recursos, né? Eles dizem, olha, primeiro você pede para as pessoas os dons delas, né? Como é que você contribui com os teus dons, né? Depois dinheiro, né? Senão a gente está no mesmo jogo da direita, quer dizer, né? Sim. Não é assim, né? Não é assim, né? E eu acho que, enfim, a gente tem que fazer uma pequena revolução. É preciso cativar, né? Exatamente, e sentir né, e as pessoas sentirem que elas são parte daquele acolhidas. Projeto. Exato, que elas são parte daquele projeto, que elas são ouvidas, que o que elas dizem é levado em consideração, né? Senão não adianta. Eu te dou um exemplo. No dia para ver o estado de alienação que a gente vive, no dia da votação do impeachment, do golpe, no Senado, eu ainda estava morando em Brasília. E eu resolvi ir até a esplanada dos ministérios. Eu caminhei sozinho toda a esplanada dos ministérios, com um helicóptero em cima da minha cabeça, que era muito confortável, que me fazia sombra. Era uma pessoa. Uma pessoa. Você entende? Então né, tem que acordar, né? Olha, né, em alguma coisa nós erramos, seriamente. Né? Então, né, como é que a gente traz as pessoas para participação? E principalmente aqui, meu Deus do céu, Porto Alegre, capital do OP, né? Enfim, uma das experiências mais extraordinárias de participação popular na política, copiada em não sei quantos países, China, Rússia, Portugal, Estados Unidos, todo mundo copiou, sabe? Então a gente tem tudo para retomar isso, né? Acho que o próximo desafio vai ser muito bacana, assim. Pois é, porque tem uma questão que nós não precisa ser muito especialista para se dar conta. Hoje, para entrar nas comunidades, nas favelas, nos núcleos, você tem que ter autorização ou do tráfico, ou da milícia, ou do pastor. Não é como antes, que em cada barraco tinha uma bandeirinha de um partido, não apenas do PT, mas tinha de todos os partidos. As pessoas realmente era uma festa democrática, assim, que a gente via. Hoje não faz mais isso, não. Não.
E eu vi uma foto agora do Rio de Janeiro, uma caminhonete com a metralhadora 30, a metralhadora de guerra, assim, das milícias, entendeu? Não, a situação realmente, a gente tem que olhar